aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão na quarentena? Tudo tranquilinho? Bom, estou aqui eu de novo, o professor José, invadindo mais uma matéria. Então, dessa vez eu estou aqui na matéria de Física C, certo? Que é a matéria do professor Fábio. O professor Fábio pediu para eu fazer alguns exercíciozinhos com vocês, para ser mais exato, 4 exercíciozinhos, onde a gente vai tratar um pouco do que ele acredita ser um pouco mais importante. E então, vamos lá. Vai aparecer o exercício aí agora. Beleza? Então, beleza. Apareceu o exercício, então, bora lá, então, começar. Qualquer coisa, vocês dêem uma voltadinha no vídeo, beleza? E dá uma travadinha lá pra copiar o exercício, dar uma olhadinha. Mas o exercício também está na lista dele, beleza? Então, bora começar, então, a resolver esse trem. Bom, pra começar, a gente tem que primeiro tirar as coisas mais importantes do exercício, que são os números. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, ele dá... aqui, que o comprimento do prédio, certo? O exercício basicamente trata do quê? De um prédio, onde o prédio faz uma certa sombra no chão, ok? E uma hastezinha também, que também faz uma sombra no chão. E bem, como as duas vão acabar formando um triângulo, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora, a gente consegue, através da semelhança de triângulos, saber qual que é a altura do prédio, apenas sabendo a altura da haste e qual que é a sombra que ela fez. Beleza? Então vamos começar aqui tirando as informações, certo? A primeira informação é que o prédio, ele tem uma sombra, ou seja, ele projeta uma sombra. Vou colocar um S grande de sombrona. Nossa, que letra feia que eu tenho. Enfim. Uma sombra grande de 30 metros. Ok? Então aqui o prédio causa uma sombra de 30 metros. Enquanto a haste, certo? Então eu vou colocar aqui a altura da haste. Uma altura H pequeno de 50 centímetros. Ok? E essa hastezinha, ela projeta no chão uma sombrinha. Vou colocar um Szinho de 0,8 metros. Ok, ok? E o que ele pede? Ele pede a altura. Vou colocar um H grande. Tá aí. Uma altura que a gente quer descobrir, certo? Então vamos lá, o que acontece nesse exercício? A gente tem aqui um prédio, certo? Esse prédiozinho aqui lindo e maravilhoso. Esse prédio ele faz uma sombra. Essa sombra aqui. Ok? Quando o prédio tem essa sombra, a gente tem que essa sombra aqui, lembrando, mede 30 metros. Ou seja, daqui até aqui tem 30 metros de distância. E a gente também tem uma haste, certo? Que também faz uma sombra aqui. E a haste tem uma certa altura. Aqui está a haste no caso. Tranquilo? Bom, o que eu tenho de relação? Eu tenho que... A relação é a seguinte. Bom, o Sol está no mesmo lugar, certo? O Sol vai estar aqui assim em algum lugar. Ali o solzinho lindo e maravilhoso, todo brilhante. Certo? E bem, a luz vai vir aqui, vai fazer uma sombra. Certo? Vai fazer uma sombra aqui na hastezinha também. E o que vai acontecer? A gente tem uma relação entre essa altura, esse tamanho aqui de sombra, certo? E a altura do prédio e a altura da haste. E qual que é essa relação, professor? Bom, a relação é a seguinte. A gente vai ter, então, que a altura, essa altura grande, certo? A altura grande aqui. Então, o Hzão, que é o que a gente quer descobrir. E dividido pelo Hzinho, ou seja, dividido pela alturazinha. Foca a câmera. Isso. Então a gente tem aqui o Hzão, que é a altura do prédio, lembrando. E a altura da haste, que é o Hzinho. Ele vai ser igual à sombra grande divididos pela sombra pequena. Certo? Então, esse daqui dividido por esse daqui é igual a esse daqui dividido por esse daqui. Certo? Beleza, então, professor. E agora? Agora a gente simplesmente coloca os valores que a gente descobriu. Que a gente tem já no enunciado. Então a gente já consegue pegar os próprios valores do enunciado para usar nessa questão. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui H, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo Hzinho. Qual que é o valor de Hzinho? 50 centímetros, certo? Porém, como aqui está em metro, aqui está em metro, e apenas aqui está em centímetro, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse centímetro para metro e acabar se tornando um pouco mais fácil da gente trabalhar, certo? Quanto que é 50 centímetros? 50 centímetros a gente pode
escrever também como 0,5 metros. Nossa, que 5 feio. 0,5 metros, certo? Igual, agora voltando aqui para a formulazinha, Szão, Szinho. Szão a gente tem que é 30 metros e o Szinho é 0,8. Então a gente tem aqui que 30 divididos por 0,8. Certo? E agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai continuar aqui o exercício, certo? Então a gente vai continuar o exercício aqui. A gente pode passar esse 0,5 aqui que está dividindo pro lado de cá, multiplicando, e resolver a equação que está ali. Então a gente vai ter que 0,5 vezes esse 30 dividido por 0,8 aqui, certo? E esse aqui vai ser o valor de H. Então agora a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui, que vai dar um valor de 18,75 metros. Isso mesmo. Então a gente vai ter que a altura do prédio, ou seja, voltando aqui no prédio, a gente vai ter que essa altura aqui do prédio, ela mede incríveis 18,75 metros. Ok? Então, bora lá agora pro segundo exercício. O segundo exercício, ele dá um espelho, quer dizer, dois espelhos, certo? Dois espelhos aqui, onde eles têm uma distância entre eles, então eles têm uma distânciazinha aqui de 20 centímetros, certo? E alguém coloca um ponto aqui, coloca alguma coisa aleatória, certo? Aqui nesse ponto de foco, então aqui, a gente tem esse pontozinho ali, onde alguém colocou um objeto qualquer, uma borracha, uma caneta, enfim, qualquer objeto que queira saber. E ele quer descobrir onde é que vai estar a imagem desses aqui e qual que vai ser a distância das duas imagens, ou seja, esse objeto aqui ele vai refletir no espelho e vai aparecer no espelho aqui atrás, como uma imagem virtual. E ele vai aparecer do outro lado também, nesse outro espelho, certo? Como uma imagem virtual por aqui assim. Qual que é a ideia? A ideia é que quando a gente tem um espelho, esse objeto ele se forma na mesma distância, certo? Só que para dentro do espelho, ou seja, ele faria mais ou menos aqui. Aqui teria um objeto, a imagem desse objeto. E a mesma coisa do outro lado. Então, a gente tem aqui o espelho, certo? Mais ou menos nessa distância. Então, mais ou menos aqui assim. A gente teria outro objeto. Que é o mesmo objeto, só que é a imagem dele refletida, certo? Então, beleza. Agora a gente tem que descobrir qual que é a distância daqui até aqui e daqui até aqui, certo? Tá, professor, como é que eu vou fazer isso agora? Então, vamos lá. A gente tem essas duas distâncias e essas duas distâncias. Essa distância até aqui e essa distância até aqui é a mesma coisa, certo? Então a gente tem que a distância total, certo? A distância totalzinha que a gente vai ter aqui é igual essa daqui e essa daqui aqui, a gente pode chamar de distância 1, certo? Então a gente tem que distância 1. E duas vezes ela, porque é daqui até aqui e daqui até aqui. Ok? E a mesma ideia do outro lado. Então a gente tem a distância daqui até o espelho e do espelho até a imagem do objeto, que também é a mesma distância. Então, mais duas vezes distância. Vamos chamar agora aqui de distância 2. Então, duas vezes distância 2. Ok? Tá, professor. E agora, como é que a gente vai descobrir a distância total? A gente só tem várias letras aí, eu não tô entendendo nada de nada coisa. Então, vamos lá. A gente quer descobrir a distância total. Eu vou separar isso daqui, certo? Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu posso passar o 2 multiplicando, certo? E fazer essa soma dentro de um parênteses. Então, a gente tem distância 1 mais distância 2, certo? Deixa parênteses aqui. Ok, então a gente tem a distância 1, que é essa distância aqui, mais a distância 2, que é essa distância aqui, certo? Mas quanto que é daqui até aqui? Não é 20 centímetros, certo? Então, D1 mais D2 não é 20 centímetros. Então, a gente tem que a distância total do objeto é igual a 2 vezes distância 1 mais distância 2, a gente acabou de ver que é 20 centímetros. Logo, a distância total é 2 vezes 20, que é igual a 40 centímetros. Certo? Então, isso está aí. Mais um exercício resolvido. Ok? Então, bora pro terceiro. O terceiro vai estar aparecendo aí agora. Voltou? Bom,
um farol é formado, tá. Então, a gente tem a ideia de um farol, certo? Ele dá um farol, que a gente vai colocar a lâmpada no farol, e que ele quer o farol que tenha mais raios paralelos possíveis. O que são raios paralelos? Paralelos é quando é uma linha, deixa eu desenhar aqui rapidão, uma linha do lado da outra, dessa forma aqui, certo? Ou seja, elas estão, imagine que elas são infinitas, então elas vêm pra cá assim e vão pra lá infinitamente, certo? Então elas vão e vêm. E elas nunca vão se encontrar, porque elas estão uma do ladinho da outra, como se você tivesse uma coisinha do lado da outra, assim. Ok? E como é que eu faço isso para ter um espelho, certo? Um espelho côncavo, um espelho convexo, que ele faça isso. E onde é que eu tenho que colocar essa tal dessa lâmpada? Então vamos primeiro fazer um espelho aqui, certo? Um espelho convexo. E vamos colocar um objeto aqui qualquer. Então a gente vai colocar a lâmpada nesse ponto aqui, certo? Lembrando das leis da óptica, quando um objeto ele vem e bate, certo? No espelho, ele volta por onde ele passou. Se a gente bate um objeto com um certo ângulo, ele vai com outro certo ângulo para cá, certo? E a mesma ideia embaixo. E, como vocês podem ver, ela não está ficando paralela, certo? Então, essa imagem aqui, ela está se abrindo para os dois lados aqui. E isso vai acontecer para qualquer ponto que eu colocar aqui. Então, não importa onde eu colocar esse ponto, os feixes de luz eles vão se abrir. Então, a imagem que a luz que a gente queria que ficasse toda em um lugar só, para deixar mais claro, obviamente, ela vai se propagar. Então, a gente vai ter uma lâmpada muito forte que vai fazer pouca luz onde a gente quer. Então, a gente já sabe que vai ter que ser um espelho côncavo. Nossa, meio complicadinho segurar o celular. Aí. Então já sabe que vai ser um espelho côncavo. Então eu vou fazer dois espelhos côncavos aqui. Um aqui e outro aqui. Certo? Então vamos pro primeiro caso. A gente tem um foco aqui. E a gente vai colocar a lâmpada na frente do foco. Então vamos lá para as regrinhas. Quando a gente pega, a gente solta a luz daqui. Ela passa pelo foco, bate no espelho e volta pelo foco. Então vai acontecer isso. Vamos pegar outro raio notável, ok? Então vamos pegar um feixe de luz, bate no espelho e volta pelo foco. Vamos pegar agora do outro lado, também sai daqui, certo? Bate no espelho e volta pelo foco. Como vocês podem ver, os raios de luz eles não estão se tornando paralelos. Então eles estão batendo aqui e estão indo cada um para um lado. E se eu continuar aqui infinitamente, eles vão ir cada vez mais se distanciando dessa forma aqui. Ok? Então não importa qual ponto eu pegar, vai acontecer isso. E se eu colocar ele na frente do foco? Então aqui. Vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar aqui e bater no espelho, vai voltar pelo foco por aqui. Pega aqui, bate no espelho, vai voltar pelo foco. Também não estão se tornando paralelos. Agora vamos para mais importante, que é quando a gente tem um raio de luz, certo? No foco. Então a gente coloca a lâmpada diretamente no foco. Quando ela bate no espelho, ela vai voltar paralelo. Raio de luz passou pelo foco, já que ele está saindo do foco. Bateu no espelho, sai paralelo. Mesma coisa do outro lado. Bateu no espelho, sai paralelo. Dessa forma, os raios de luz eles vão se amontoar nesse pontozinho aqui, certo? Então, nessa areazinha aqui, a gente vai ter muito raio de luz, o que vai deixar a luz mais forte e a lâmpada sendo mais eficaz para iluminar, que é para isso que ela serve. Correto? Então, bora lá pro quarto e último exercício. Estou todo embalanado hoje. Bom, o quarto e último objetivo, ele dá uma... Esqueci o nome desse negócio. Uma antena parabólica cheia de espelhos aleatórios e... É isso aí. E ele pensa em cozinhar dessa forma, certo? Ele dá 5 opções pra gente ali, sendo A, B, C, D e E. De que forma que a gente colocaria essa panela, certo? E que a luz do sol, ela esquentasse essa panela, fazer comida, água, sei lá,
fazer uma abobrinha recheada aí, enfim. Fazer o que você quiser, certo? Então você fazer aquele teu rango gostoso, só usando a luz do sol. Já que e a ideia é que pra gente consiga esquentar a comida só usando a luz do sol, a gente tem que colocar o máximo de comida, o máximo de luz de sol possível num ponto só, certo? Então a gente concentra toda a luz que vem do sol nesse único ponto, fazendo que esse único ponto esquente. Essa é a ideia, por exemplo, de quando você pega uma lupa e fica mirando no chão e começa a pegar fogo, um papel, enfim, o que tiver embaixo, não coloquem animais, porque é feio. E é isso aí. Então ele vai dar 5 opções pra gente. E bem, o que a gente precisa? A gente precisa que todos os raios de luz eles se amontoem num ponto só, para que a gente consiga esquentar a comida mais facilmente, certo? E qual que é a melhor forma da gente fazer isso aí? Lembrando que quando a gente vai apontar a antena parabólica para o céu, então a gente vai ter aqui o Sol. Eita. A gente vai ter aqui o Sol, certo? E aqui vai ter nossa anteninha parabólica aqui na Terra. Aqui a Terra. E tem uma anteninha aqui, ó. Tá meio grande essa antena, mas... Tá aqui a anteninha e a gente tem que colocar essa panelinha aqui em algum lugar, certo? Então a panelinha tá aqui em algum lugar. Qual que é a ideia? Quando os raios do Sol eles vêm todos paralelos, ok? Então vem aqui todos os raios do Sol e vão bater todos na antena. Aí a gente lembra um pouco do exercício anterior, onde todos os raios vinham paralelo e eles iam todos para o mesmo ponto, que era o ponto do foco, certo? Então vai ser a mesma ideia, só que agora para esquentar a comida, que é muito mais importante do que você mandar luz para alguém. Esquentar a comida é melhor, ok? Então você vai ter aqui os pontos indo todos para o mesmo lugar, que nesse caso, lembrando do exercício anterior, é o foco. Então, qual que é a ideia? Aqui teria que ser o foco, certo? Quais exercícios ali eles dão para nós o ponto que a panela tem que ficar como foco? A gente tem a letra A, a letra C e a letra E, ok? E qual delas está vindo todos os pontos paralelos? Ou seja, todos os pontos estão vindo do Sol, estão vindo paralelo, estão todos se acumulando aqui na panelinha. Bom, é a letra C. Então esse exercício é só você colocar aqui e imaginar que a letra C ela vai conseguir acumular mais raios de luz no mesmo ponto, fazendo assim a tua comida esquentar. É isso, obrigado pela aula de hoje e estamos juntos.